Amoré está lá nos Estados Unidos, estava na coletiva de imprensa que aconteceu agora há pouco, e eu chamo o Ivan direto dos Estados Unidos. Ivan, me conta um pouco como foi essa coletiva de imprensa. Eu sei que o Alisson foi o selecionado hoje para falar a respeito do time. Me conta o que é que ele disse e como é que está a preparação para esse sábado, que está todo mundo ansioso aqui no Brasil. De todo mundo da audiência. Pois é, o Alisson acabou de dar uma entrevista coletiva e respondeu. A manchete para mim foi sobre uma pergunta que a gente acabou fazendo, que foi o seguinte: em época de Copa do Mundo, no Brasil, o técnico da seleção brasileira sofre mais pressão que o presidente da República. Essas foram as aspas do Alisson na entrevista coletiva sobre o nível de pressão que a seleção enfrenta, que o Ancelotti enfrenta, e principalmente a ansiedade, né, dessa estreia. Mas o importante frisar foi o seguinte: o Alisson, nessa entrevista coletiva, ele foi perguntado sobre falhas do passado, de 2022, o gol do De Bruyne contra a Bélgica, e ele se saiu muito bem. Ele disse que as críticas de hoje, referentes ao trabalho dele, ele precisa ouvir dos preparadores de goleiros, e que ele não deixa se impactar mais pela opinião pública, porque o cargo dele, a função dele de goleiro, é uma função que requer você se perdoar lá no passado. Então, se ele for continuar olhando de forma traumática para as falhas que ele teve, ele não realiza uma boa Copa do Mundo, entendeu? Então foi esse um ponto. E ele falou também sobre o nível de liderança do Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Como todos acredito que devam saber, o Ancelotti tem 2 livros, um deles fala sobre gestão e liderança. O nome é Quiet Leadership, ou seja, liderança silenciosa, tranquila, em que ele, um técnico 5 vezes campeão de Champions, né, como treinador, ele necessariamente sabe fazer o gerenciamento de egos. E sobre isso eu fiz a pergunta para o Alisson. Ele falou: olha, pelo que você deve entender do Ancelotti, e como você está sinalizando, eu dei um feedback, falei assim: o Ancelotti é um cara que passa muito confiança. Falei assim: ele é calmo, ele é tranquilo e ele sabe empoderar os jogadores. Sobre a seleção brasileira e o título de hoje, não ostentar, não sei nem se ostentar seria a palavra certa, mas não ser apontada como uma seleção favorita ao título, como, por exemplo, a gente reconhece que a França e a Espanha sejam, com muito mais possibilidades, segundo os principais especialistas desse segmento, né, pelo nível do elenco dessas duas seleções, o Brasil não é apontado. Ele falou assim: cara, favoritíssimo não ganha a Copa do Mundo, né? Nós temos uma seleção pesada, camisa amarela, e temos um baita técnico. E acredito no potencial dos jogadores. Então, assim, ó, o que eu tenho percebido? Ambiente tranquilo, resiliência, tranquilidade. A galera não está ficando no telefone celular lá dentro. Estão priorizando jogos de baralho, sinuca, pebolim, rodas de conversa. Esse tem sido o ambiente aqui na seleção brasileira. Tudo de olho nessa estreia que acontece aí há pouco mais de 48 horas, né? E a gente já pega um adversário muito complexo, que é a equipe de Marrocos, uma seleção muito boa. Tem 2 jogadores incríveis. Um é o meio-campo do Real Madrid, o Brahim Dias, né, um meia atacante, assim, com qualidade técnica absurda. E o principal lateral direito do mundo hoje é da seleção do Marrocos, é o Hakimi, lateral do PSG, joga com o Marquinhos, vai enfrentar o Marquinhos, né, nesse duelo entre 2 jogadores do PSG, o Marquinhos, que é o nosso capitão, o dono da zaga do Brasil, ao lado do Gabriel Magalhães. Então a expectativa é muito grande para que o Brasil estreie com o pé direito. E pelo que deu para ver da fala do Alisson, um cara muito sensato, tá tranquilo, respondeu com profundidade todas as perguntas e, enfim, dá para sentir que a liderança do Ancelotti faz a diferença nessa seleção. Rafael, voltamos contigo. A empolgação e a do Alisson contamine a gente até o fim dessa Copa. Olha,